Grande Jornal Regional Entrevista. Você acredita em extraterrestre? Em aliens? Você já viu uma nave intergaláctica ou um OVNI, objeto voador não identificado? Pois os nossos convidados que estão aqui não só dizem que acreditam, mas vão além disso, eles que sabem que existe. E é justamente para eles nos falarem a esse respeito, um assunto tão controverso, que eles estão aqui conosco hoje. O youtuber que tem aí o canal Academia Olímpia para assuntos não convencionais, o Luciano Gomes, e a sua esposa, a Relações Públicas, Mariana Schumann. Aliás, o Luciano estará fazendo uma palestra no dia 15 de março, na pousada Vista do Lago, a Casa da Juventude, ali do lado do Lago Negro de Gramado, sobre este assunto, que é os objetos voadores, enfim, as naves, ou, como diz a palestra, né, as fraudes midiáticas sobre assuntos ufológicos, que vai estar trazendo, obviamente, detalhes não só sobre a existência dos extraterrestres, mas explicando o que é verdade ou não. Tudo bem, Luciano? Bom dia. Tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês. Tudo certo, Luciano. Bom dia, Mariana. Bom dia. Tudo bom, Mari? É muito bacana estar nesse espaço que eu não conhecia. Muito bacana, parabéns. Legal, que bom tê-los aqui conosco. Pois é, Luciano, você vai estar fazendo uma palestra sobre as grandes fraudes midiáticas sobre a ufologia mundial, né? O que é verdade, o que apareceu, o que na verdade foi inventado. Por outro lado, isso acaba, de certa maneira, desacreditando o que é verdade, né? Esse é o grande problema, Braulio. O objetivo dessa palestra é justamente esse, cara. Contatos, né, com extraterrestres verdadeiros, eles foram feitos e na ocasião foram convidados os maiores setores da imprensa, da mainstream, né? Porque na época não existia YouTube, não existia internet, existia, mas não dessa forma como hoje, né? Podcast, assim e tal. Então as informações eram limitadas às televisões, Rede Record, Band, coisa e tal. E há 20 anos atrás houve uma grande conspiração, cara, que as pessoas falam em teoria de conspiração, né? Teoria não é teoria nenhuma, é uma conspiração comprovada. E na época, justamente pela ausência de tecnologia, Braulio, né? O que nós dispunhamos na época era um videocassete. Quem tinha? Era um videocassete. Então o que? Eles faziam as manipulações de imagem e as montagens e jogavam na mídia, né? Então, mesmo quem tinha condição de gravar os programas da TV aberta, né, na época, assim, não tinha condição que tu tem hoje. Por exemplo, tá conversando com um amigo aqui que trabalha com Adobe, né, com o Stefano aqui, o nosso técnico, e eu tenho Vegas lá, né? Então, esses programas hoje que a gente tem em casa, assim, nos possibilitam a gente pegar uma imagem, dar um zoom, dar uma câmera lenta, né, recursos que não existiam 20 e poucos anos até atrás. Colocar um objeto ali também. 26 anos atrás, para ser mais preciso, né? Então o que aconteceu? Acho que naquela época eles não tinham ideia que ia chegar um momento que eles seriam desmascarados de uma forma tão contundente. Então hoje, com essas ferramentas, né, a gente teve acesso ao making-off que foi feito na época, né, dos pesquisadores que eram alvo dessa questão aí. Os pesquisadores que estavam realizando esse contato extraterrestre, eles chamaram as equipes de reportagem da época, da Record, da Band, entendeu? E Globo também e tal. E os únicos que não fizeram digamos assim, um pacto contra foi o pessoal da SBT, que respeitou e mostrou as imagens parcialmente, não mostraram tudo, né? Porque era realmente muito chocante para a época, né? Hoje ainda é. Então tu imagina 26 anos atrás. E então o que acontece? A Band, a Record e a Globo se uniram, né, para desacreditar o negócio. E na época, quem é que ia combater esse mainstream aí? Tu não tinha equipamento, tu não tinha como te pronunciar, tu entende? Por causa que eles dominavam a mídia. Então hoje, com os canais e coisa e tal, a gente tem não só como fazer uma análise e mostrar a fraude que foi, comprovar a fraude que foi feita, porque nós estamos falando de comprovação. Aqui não tem suposições e nem achismo, a gente está trazendo fatos científicos, históricos, documentais registrados. Então o assunto é muito sério. Né? Isso tudo vai ser mostrado em vídeo nessa palestra, né? Então a gente vai mostrar e as pessoas vão ficar chocadas como a gente foi enganado já há 26 anos à margem de um contato legítimo que foi feito com uma entidade extraterrestre, né? E por que foi chamada o pessoal dessa mídia mainstream? Por causa que
para dar veracidade ao negócio, para que as pessoas soubessem que se tratava de uma coisa séria, justamente tinha que ser, né, tipo um Fantástico da vida, porque naquela época era tido como uma informação de respeito, confiável. Hoje já se sabe que tu não pode acreditar em tudo que tu vê na televisão. E então, cara, foi feita essa coisa lastimável e a humanidade inteira perdeu uma grande chance de ter a consciência da existência da vida extraterrestre já há 26 anos. Pois é. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Luciano. O que você pode nos trazer agora, assim? Você poderia nos dizer algumas ou uma grande fraude midiática e, ao mesmo tempo, você já citou uma que é verdadeira, né? Um fato verdadeiro que foi manipulado, no caso. Não, o grande foco da fraude é justamente essa. É justamente isso. É isso que eu trouxe agora, né? Que foi um evento verdadeiro que aconteceu. Ou seja, teve repórteres do CQC, o Danilo Gentili, do CQC, e o repórter Cristiano, da Record. Então eles foram lá, fizeram as matérias, ficaram cara a cara com o ser. O ser, em algum momento, chegou a dizer para eles assim, ó, eu estou preparando energia, né, porque as pessoas não entendem muito e pode parecer papo de maluco, mas assim, eles vêm de uma outra dimensão. Então existe, é mais ou menos como fosse tu ligar um aparelho 110 em 220. Essa diferença de frequência, de voltagem, de energia, causa dano a uma das partes. Então tem que ser muito cuidado, porque o objetivo deles não é causar mal, é trazer informação e nos despertar em torno de uma realidade que sempre existiu à nossa volta, mas que é ocultada. No caso, a fraude é justamente para ocultar. Exatamente. No caso, para não trazer a verdade. Exato, Braulio. E assim, ó, e a pergunta mais importante do que isso não é, até necessariamente não é a questão da existência da vida extraterrestre, né? A questão é: por que mentir? Aí é onde está o X da questão. Né? Isso vai ser revelado na palestra. Aí é a cereja do bolo. Quem quiser saber esses detalhes vai ter que estar lá para... Você vai trazer dados, informações, detalhes sobre... O documental. Sobre as aparições, enfim. Na verdade, os contatos extraterrestres. O que as pessoas podem esperar na palestra é uma perícia que foi feita, né, entre as imagens, sempre com o logo da TV Record, e essas imagens originais elas podem ser constatadas, das reportagens originais elas podem ser verificadas pelas pessoas, e depois elas vão ter acesso a essas mesmas reportagens não editadas, o que aconteceu por trás das câmeras, porque o que vai ao ar é o que eles editam, é o que é mandado, né? Aí, saber de onde vem a ordem em cima dessas três emissoras, ou seja, alguém muito poderoso, com muita bala na agulha, né, para poder organizar essa fraude, para desmerecer a veracidade, para que as pessoas não soubessem o que realmente acontece em relação a contato extraterrestre. Então você está nos dizendo, Luciano, que na verdade sempre que houve uma notícia, alguma suposição de algum contato extraterrestre com alguma espaçonave, aeronave, enfim, ou mesmo com extraterrestre, e que isso acabou sendo desmentido, na verdade pode ter havido ali uma fraude justamente para que isso não viesse à tona. Quando tu diz pode ter uma fraude, né, eu não digo que pode ter, eu digo que houve. Eu afirmo categoricamente e eu provo, e o objetivo da palestra geralmente é esse, é mostrar para as pessoas, expor a verdade para as pessoas. Né? Os canais que estão fazendo no YouTube, coisa e tal, embora a gente ache que exista uma liberdade, não existe, Braulio. Vários vídeos meus já foram podados, né? Bastante importante, ele foi tirado do ar sobre uma descoberta arqueológica que tem tudo a ver com a questão extraterrestre e ufológica, e eles tiraram do ar na cara dura, dizendo que eu estava falando em verdade sobre Covid. Aí quando eu fui lá e fiz a retórica com eles dizendo, cara, eu tô falando de uma descoberta arqueológica, né, que comprova a questão da existência da vida extraterrestre, e não tem nada a ver com medicina, não tem nada a ver com Covid, não tem nada a ver com vacina, não tem nada a ver com isso. Né? Por que vocês tiraram meu vídeo dizendo que eu estava dizendo em verdades médicas, coisa e tal? Aí eles disseram, analisamos a sua retórica e mantemos a nossa posição. Então tu não tem como combater, tu vai dizer o quê mediante isso? Tu vai entrar um processo contra o YouTube, cara, tu entende? Então a gente é limitado. Então assim, e depois que eu comecei a botar
dados mais, sempre fatos científicos, comprováveis e verídicos que fazem as pessoas se questionarem realmente. Isso incomoda o sistema, entendeu? Depois comecei a bater mais forte assim, daí eles pegaram mais pesado comigo a ponto de eu desanimar do canal. Então eu cheguei ali a 24, quase 25 mil inscritos ali, cara. E as pessoas começaram a me notificar que não estavam mais recebendo os vídeos, mesmo estando inscrito, coisa e tal, daí começou a ficar evidente o boicote ao canal. Aí a pergunta é, por que, se isso é papo de maluco, se isso é só uma bobagem, tem tanta bobagem na internet, por que se incomodar com isso? Pois é, você vai estar trazendo alguns detalhes, né, nessa palestra, né, Luciano? Alguns vídeos, enfim. Com certeza. Algumas comprovações. Isso, são provas. Das fraudes. São provas das fraudes. Então a gente tem essa questão de tu ter o que foi jogado ao ar pela mídia tradicional, o mainstream na época, lá de 26 anos atrás, que era só o que tinha, né? O mainstream não tinha outras opções de mídia. E graças ao making-off, que são as imagens que foram feitas pelo pessoal da equipe dos pesquisadores, né, que hoje possibilita mostrar o que não foi ao ar, o que foi editado, as edições tendenciosas que fraudaram um fato legítimo, né, que é o que realmente ocorreu e que foi tido como chacota, coisa e tal. Ou seja, a humanidade perdeu uma grande chance de ter a consciência de que a gente já está em contato há muito tempo com essas raças alienígenas aí, né? Alienígena não seria o correto, extraterrestres, né? Mas isso dá mais uma... mais um assunto aí, né? Exato. Daria mais quase... É complexo. Uma outra entrevista, né, para explicar isso, mas lá no dia você vai explicar. Com certeza. No dia da palestra. Até porque, a princípio, são 3 horas, né? E esses vídeos, mais ou menos, vai dar mais ou menos a apresentação de 1 hora, com todas as perícias feitas, comprovando as fraudes e tal. Depois é aberto para pergunta e tal, então muita coisa relacionada ao assunto pode ser respondido, né? A dúvida das pessoas em relação a isso. Isso, na verdade, é o resultado de mais ou menos de 8 anos de pesquisas muito profundas em relação a isso, né, Braulio? Certo. Bom, de qualquer forma, então, vamos lembrar a Mariana, que será no dia 15 de março, isso? 15 de março. Vamos dar o serviço aí da palestra. 15 de março, 19h15, na pousada Vista do Lago. Vista do Lago. Isso, em frente ao Lago Negro. É bem em frente ao Lago Negro, não tem erro. E tem estacionamento na frente e atrás, e os ingressos, então, são nos telefones que vão estar à disposição na descrição, né? E aí fica mais fácil. Ou procura por metaverso. Ou procura nas redes sociais o Metadors. Que daí vai ter as informações, né, para comprar o ingresso antecipado, é isso? Isso. Como é o endereço da Metadors? Endereço eletrônico. É Metadors Oficial, tá, no Instagram. E aí pode nos chamar por ali e a gente vai conversando. Certo. Lembrando que é no dia 15 de março, então a palestra, essa aí que o Luciano estará proferindo, as grandes fraudes midiáticas sobre assuntos da ufologia mundial. Obrigado, Luciano. Só para reforçar, né, Braulio, com comprovações documentais. Muito bom. Né? As pessoas vão ver com seus próprios olhos como foi montada a fraude, passo a passo, como a Globo mente e edita em relação a algumas coisas, como a Band mentiu, como a TV Record mentiu, isso tudo comprovado, com perícia. Certo. Dia 15 de março, então. Obrigado, Luciano. Um abraço para você. Eu que agradeço a oportunidade, cara. Maravilhoso espaço aqui. Parabéns. Obrigado. Mariana, para você também. Gratidão também pelo espaço. Um abraço para vocês. Obrigado, Mariana e Luciano, conosco aqui, falando sobre um assunto realmente não convencional, controverso. Uns dizem que acreditam, outros dizem que não, mas enfim. Mas, segundo o Luciano e a Mariana, eles afirmam e comprovam que isso existe mesmo, né? Fato. É fato. Para encerrar o nosso bate-papo de hoje aqui, no nosso grande jornal regional, na Clube 885, a rádio que você vê. Grande Jornal Regional Entrevista.